Apareceu gravando aí para vocês? Tá gravando? Então bora lá. Página 63. A ideia do Messias no Antigo Testamento. Vou começar lendo no segundo parágrafo aqui, fazendo aquele resumo que eu sempre faço, né? Que não dá para ler tudo. O próprio nome Jesus Cristo significa literalmente Jesus, o Messias. E toda vez que os autores do Novo Testamento o chamam de Cristo, eles estão remetendo seus leitores à esperança profética central do Antigo Testamento e anunciando que a figura mais importante da escatologia judaica havia finalmente chegado. É aquilo que eu expliquei para vocês. A própria ideia, quando a gente fala o nome composto Jesus Cristo, já traz uma ideia que é cristológica, que a gente entende que ele é 100% homem, 100% divino e que ele é o Messias. Ok? Não há como entender o entusiasmo e fervor que Jesus inspirava em uns, ou ódio e furor que sua presença gerava em outros, sem entender a importância do conceito do Messias na religião de seu tempo. Se quisermos entender a Cristo, precisamos conhecer as profecias ao seu respeito contidas no Antigo Testamento. Pois se Jesus é o Messias, ele não é apenas o coração e o centro do Novo Testamento, mas também a figura central da teologia do Antigo Testamento. Isso aqui eu já comentei, eu acho que na primeira e na segunda aula. Ele é o centro de tudo. Só que agora a gente vai direcionar para a revelação específica do Antigo Testamento. Item 1.1. O seu trono será estabelecido para sempre. Página 64. A primeira referência clara ao Messias que encontramos no Antigo Testamento está em 2 Samuel 7. Aí tem a passagem aí do lado, né? Na página 65. A primeira referência que encontramos, a primeira referência clara que encontramos. Porque, como eu comentei na primeira e na segunda aula, referência a gente já tem desde a criação, desde Gênesis lá 3, quando Deus promete ali um que seria que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, sem a revelação do Novo Testamento, aquilo ali ainda ficava meio nebuloso, né? Então, referência clara, segundo o autor aqui do livro, a primeira referência clara do Antigo Testamento, isso tendo base como para os judeus, né, sem o Novo Testamento, seria então 2 Samuel 7, de 12 a 16. Tá aí do lado aí, ó. Eu não vou ler tudo, ok? Depois quem quiser conferir, dá uma lida aí. Página 65 ainda, eu vou continuar aqui. Os eventos das próximas décadas, porém, não foram gentis com as esperanças geopolíticas que Davi tinha para a sua dinastia. Seu filho Salomão construiu o templo, ergueu a nação a picos de prosperidade e reinou até sua morte. Mas ele foi idólatra e promoveu idolatria durante seu reinado. Né? A passagem que está falando aí está falando sobre o reinado de Davi, né? Só um apanhado geral aqui, e um comentário breve aqui sobre Salomão. Ele é muito conhecido como quem tinha sabedoria de Deus e tal, mas Salomão ele cometeu erros assim brutais e grotescos, né? Inclusive se tornando idólatra no final ali da jornada dele. Alguns estudiosos falam sobre a questão da corrupção que existia no reinado dele. Né? Alguns estudiosos, não vou nem citar nome porque eu também não lembro quem são, mas eu não me incluiria nisso aí não, mas eles dizem o seguinte, que hoje a gente, para pagar impostos, a gente trabalha em média de 3 a 4 meses. Alguns estudiosos dizem que na época de Salomão, os judeus trabalhavam de 10 a 11 meses só para pagar impostos. Por isso, essa opulência toda do reinado, do reino. Né? Mas, enfim, o que aconteceu aqui com o reinado de Davi, que foi prometido que da descendência aí de Davi teria um reinado que não teria fim. Só que para quem observou o que aconteceu ali 2 gerações depois de Davi, ficou assustado, porque o reino se desmoronou, se dividiu, né, ali com Roboão e Jeroboão. Eu não vou tratar da história toda, até porque vai a página todinha. Né? Parto do princípio que vocês conheçam a história, né? Quem não conhece vai ler a Bíblia, ok? Em vez de estar ficando lendo no Facebook aí. Então, para os judeus, isso aqui tinha sido meio que destruído, né? Aquela ideia. E quem será esse, então? Espera aí que eu estou admitindo mais pessoa aqui. Quem seria esse, então, do reinado de Davi? Né? Da semente ali, da linhagem de Davi, que o trono não teria fim.
Então, eles sempre ficavam esperando esse Messias. Agora, a perspectiva que eles tinham, a espera que eles tinham, era exatamente que esse Messias ele teria essas características davídicas, né? Esse reinado exatamente queria dominar os outros reinos terrestres. A gente vai ver que isso foi um dos motivos pelos quais eles tiveram dificuldade de aceitar Jesus com as características que ele veio pregando, a forma como ele veio. Aqui no decorrer da lição a gente vai ver isso aqui também. Então, na página 66, o penúltimo parágrafo, ele diz o seguinte aqui. Gradualmente, a expectativa da religião judaica evoluiu a um desejo por uma figura singular que restauraria a monarquia unificada e, com isso, resolver os problemas que afligiam o povo. Um rei nascido da linhagem de Davi, que finalmente unificaria e vingaria Israel. O nome dado a essa figura era Machia, ungido, porque os reis sobre Israel eram ungidos com azeite ao assumirem poder real. Desta palavra, o termo português Messias, a tradução grega de ungido, é Christos. Isso aqui a gente já, eu acho que toda aula a gente fala sobre isso aqui, né? Página 67. Depois da leitura lá do Salmo, né? Tá aqui. Agora fica claro entender o motivo pelo qual as pessoas ficaram tão chocadas quando Jesus se declarou Messias. O Messias não seria apenas mais um rei, mas aquele que inauguraria uma nova era. O mundo inteiro seria diferente após sua vinda. Quando o Messias assumisse o trono de Israel, a história humana entraria numa nova era de paz universal. Só fechando aqui essa ideia aqui. Eu estou passando meio rápido aqui sobre isso aqui, porque eu julgo que a matéria que eu vou parar para a gente discutir, ela está mais para frente um pouquinho aqui, ok? Então, só para fechar essa ideia aqui. Eles esperavam um reinado terreno. Um reinado terreno. Essencialmente terreno, como era o davídico. Item 1.2, o Messias no Antigo Testamento. Página 67. Existe certo debate quanto a passagens do Antigo Testamento podem ser citadas como profecias messiânicas. Alguns mencionam Gênesis 3,15 ou Gênesis 49,10. Gênesis 3,15 é lá a promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente, e Gênesis 49,10 é aquela, eu acho que Jacó está dando as bênçãos ali, né? Como referências ao Messias prometido. Outros têm suas dúvidas, pois os textos aludem a oráculos que antecedem a própria ideia de que um dia um Messias viria. Item 1.2.1. Que não foi eu que inventei não, tá? Então, o livro coloca isso aí, eu não gosto muito disso aí não, mas vocês não se perderem. Página 67 ainda. Daqui a pouco a gente vai entrar numa discussão que eu vou colocar aqui para vocês. Vou tentar fazer um comentário aqui sobre o livro de Isaías também. Né? Vou passar mais rapidamente aqui sobre a questão do livro dos Salmos, né? Que é o item 1.1.2. E vou me ater mais ao item 1.22. Então, rapidamente aqui sobre os Salmos. Os Salmos profetizam de maneira muito clara os sofrimentos pelos quais o Messias passaria. O Salmo 69 é um retrato doloroso do sofrimento emocional e físico do Messias rejeitado por seu povo. O Salmo 22, por sua vez, contém prenúncios do Calvário, acertando até detalhes menores do que ocorreria na sexta-feira da paixão. Esse aqui eu vou ler. Eu acho interessante esse aqui. Ó. Salmo 22, do verso 15 ao verso 18. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Salmos 22, do verso 15 ao 18. Isso aí para a gente hoje é claríssimo do que se tratava esse salmo, né? Então tá. Quando os contemporâneos de Jesus pensavam em salmos messiânicos, o tema de sofrimento não era o que lhes vinha à mente, e sim o tema de majestade, pois os salmos messiânicos estão principalmente preocupados em estabelecer a autoridade do Messias como rei enviado por Deus para resgatar seu povo, destruir as nações que oprimiam Israel e consertar o mundo. Ou seja, aquela ideia daquele Jesus que chegou sofrido, que morreu na cruz, para eles era inconcebível, né? Então eles esperavam um rei ali nos padrões de Saul. Se deixassem eles escolherem, com certeza não seria Jesus, que o bichinho era feio,
né? Segundo as escrituras dizem. Fez, sofrido, que veio com um discurso de que iria morrer, né? Que não revidava nada, que deixou o Império Romano continuar do jeito que estava. Então, para os judeus, o que eles esperavam, o que eles aguardavam, aquilo ali era um tapa na cara, uma decepção. Mas eles não compreenderam o que realmente era o reino. E a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco. O que Jesus realmente queria dizer com é chegado o reino dos céus? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa discussão aqui. Então tá, vou pular isso aqui. Ok, página 69. Encontramos uma exaltação similar do Messias como rei apontado por Deus para um grande propósito no Salmo 2. O Salmo começa falando da rebelião das nações da terra contra Deus e do riso com que Deus responde às ameaças dos reis. É importante lembrar que Israel via Deus como o grande determinador do rumo da história humana. Se as nações invadiam Israel, elas o faziam porque Deus as permitia. Se Israel tivesse vitória sobre seus inimigos, isso também era obra de Deus. Agora aqui eu vou fazer um comentário. A nossa noção sobre a ação de Deus sobre a terra é muito diferente da noção que o povo de Israel tinha, né? A gente dá muito mais crédito às coisas que acontecem a Satanás do que a Deus. A gente parece que está orando muito mais preocupado com a ação do demônio do que com a soberania de Deus sobre os atos. O povo de Israel não via as coisas assim, não. Ok? Inclusive os salmos ali, a gente vê salmos ali que eles louvam a Deus exatamente por questões de sofrimento. Então eles adoravam a Deus no sofrimento, no cativeiro, na tristeza, na morte, reconheciam que estava errado. Então eles não achavam que tinha que orar a Deus para Deus repreender Satanás, não. Eles adoravam a Deus porque sabiam que tinham errado e aquilo ali era o juízo de Deus sobre eles. Então Deus era adorado no sofrimento, na prosperidade, no sofrimento. A gente tem uma noção equivocada ou diferente, né? Bem diferente da noção que o povo de Israel tinha a respeito da soberania de Deus, principalmente em relação aos eventos catastróficos, as coisas ruins que acontecem. Hoje a gente acha que tudo é levante do inimigo, Satanás está furioso, vamos orar para repreender o devorador. O povo de Israel reconhecia a autoridade suprema em relação a tudo, a Deus. Matou? Foi Deus. Morreu? Foi Deus. Foi para o cativeiro? É Deus. Ficamos ricos? É Deus. Tudo era Deus. Claro que quando eles ficavam ricos, eles esqueciam de Deus, né? Mas, tudo bem. Outro comentário aqui que eu vi, aquele camarada que se intitula pastor, Vitor Azevedo, aquilo ali para mim é uma piada. Uma piada. Ele tem uma frase aqui que eu vi na internet. Eu até prefiro acreditar que é fake. Porque uma pessoa, um cristão, que fala um negócio desse aqui, ele não entendeu absolutamente nada sobre revelação. Ele diz aqui o seguinte: se Deus realmente tivesse no controle de tudo, o mundo não estava passando o que está passando com o coronavírus. Observe que esse camarada que se diz pastor, esse tal de Vitor Azevedo, diz: se Deus estivesse no comando total de tudo, o mundo não estaria passando essa pandemia do coronavírus. Ele não tem nenhuma noção bíblica do povo que o povo de Israel tinha. Ok? Então, muito cuidado com essa nossa noção moderna de achar que tudo o que acontece de ruim é obra de Satanás. O povo de Israel reconhecia a autoridade suprema de Deus sobre absolutamente tudo. Então, trazendo para a nossa realidade aqui e fazendo uma crítica aqui ferrenha e pesada em relação a esse camarada que se diz pastor, esse Vitor Azevedo, esse moleque. Que ele diz que Deus não está no comando porque o coronavírus está fazendo o que está fazendo com o mundo. Né? O que eu digo para ele, a dica que eu dou para ele é para ler a história do povo de Israel. O que o povo de Israel achava sobre a questão do sofrimento, a questão das pragas, a questão do cativeiro. É Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Deixa eu ver aqui, está na página 70. Vamos para a página 71. Página 71 do livro. É impossível saber com absoluta certeza o que o salmista quer dizer com a ordem de Melquisedeque,
Mas a interpretação que achamos mais provável é que o Salmo está dizendo que o Messias combinará em sua pessoa, tal como Melquisedeque, rei de Salém, aí está a referência em Gênesis 14, 18 a 20, as funções de sacerdote e rei. Então, só um comentário aqui que esse livro não trouxe. Aquele livro antigo do Setades tinha, ele tinha um capítulo que falava sobre isso, que é as 3 funções que Cristo trouxe, que é de rei, sacerdote e profeta. Esse livro aqui não tratou isso de forma detalhada, não. Mas ele tem essa tripla função. Ele é rei porque ele veio como rei dos judeus, né? E para quem o aceitar, e até para quem não o aceitar, ele vai ser rei sobre todos, né? Ele é sacerdote, mesmo não sendo na linhagem ali araônica, né? De Arão, ele é sacerdote, por isso que fez referência a Melquisedeque aqui. Ele é sacerdote porque não só porque ele vai fazer ou ele está autorizado a levar esse sacrifício, mas porque ele mesmo se faz de sacrifício, se ofertando tanto como holocausto, tanto como manjares e tanto quanto sacrifício, né? Holocausto, manjares e sacrifício. Ele na questão de ser o sacerdote, ele não só oferece o sacrifício, o holocausto, ele se faz, ok? E a terceira função que ele vem é como profeta, o maior de todos os profetas. Não só falando sobre coisas do juízo de Deus ou sobre coisas que aconteceriam no futuro, mas ele mesmo se tornando a grande revelação. Ele é a manifestação em pessoa, em carne, da profecia do Antigo Testamento. Ele não só fala de profecias que vão acontecer, ou fala sobre o juízo de Deus, mas ele é a maior profecia. Então ele vem também com essas 3 funções, que o livro não trouxe detalhado, né? Mas eu estou falando aqui também não tão detalhado, mas um pouco mais do que o livro. Agora a gente vai entrar na questão aqui de Isaías, que eu acho que tem algumas coisas muito interessantes para a gente discutir, para ver aqui, alguns comentários de Isaías, né? E depois a gente vai entrar na cristologia dos evangelhos sinóticos. Então, na página 71, Esperança em tempos de crise, Isaías. O livro de Isaías contém profecias que lidam com as calamidades das invasões assíria e babilônica, a destruição do reino do norte e o exílio do reino do sul. Isaías contém mais profecias messiânicas do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Presta atenção nisso aqui. Isaías contém mais profecias messiânicas do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. É por isso que Isaías é conhecido como o 5º evangelho, ou 5º evangelista, o evangelista do Velho Testamento. Daqui a pouco a gente vai adentrar mais sobre esse assunto. Aqui fala das profecias de Isaías, dos capítulos 9 e 11, né? Tá, só uma questão aqui. Para quem nunca ouviu falar isso, que eu acho que tem muitos aqui que nunca escutaram eu falando sobre isso, a questão, o que é profecia? Né? Porque ele vem como profeta. Uma das funções de Cristo é vir como profeta. A maioria de nós temos um problema, principalmente nós pentecostais, de achar que profecia é falar sobre coisas do futuro. Né? Ou seja, aquela irmãzinha que está falando, meu irmão, eu estou vendo aqui uma chave de carro na tua mão. Eu estou vendo aqui que Deus tem um varão para você. Eu estou vendo você assinando uns documentos. Né? Ô profeta de Deus. Muito cuidado, essa nossa noção, ela essencialmente não é bíblica. O que é profecia para a Bíblia? O que é profecia para a Bíblia? Não pode ser usada a questão da revelação de tempos futuros, ok? Pode ser usado, mas a Bíblia, em 95% dos casos, ela não utiliza essa perspectiva. O que é profecia para a Bíblia? É quando a pessoa chega em nome de Deus e acusa o pecado do povo e fala sobre o juízo de Deus e chama o povo ao arrependimento. Um profeta é aquela pessoa que passa por esses 3 pontos. Acusa o pecado, fala sobre o juízo de Deus em cima daquele pecado e chama ao arrependimento. Então, para a Bíblia, 95% do que se chama profecia, que é chamado profecia predicativa, né? Na teologia a gente tem essas 2 profecias. É a profecia predicativa, que é essa, né? Que anuncia que acusa o pecado, fala do juízo de Deus e chama o povo ao arrependimento. E tem a profecia preditiva, que é aquela que fala sobre eventos futuros. Dessas profecias preditivas, a Bíblia só percorre na Bíblia
5% do que é chamado de profecia. Então, essencialmente, para a Bíblia, profecia não é falar sobre coisa de futuro. Ok? Por que eu estou batendo nessa tecla? Deixa eu aceitar mais um aqui. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque como Jesus ele traz essa função tripla e uma dessas funções é de ser profeta, muito cuidado de achar que ele veio para falar sobre coisas do futuro. Eu não vejo em passagem nenhuma de nenhum evangelho, nem livro apócrifo, Cristo fazendo profecias do nível que a gente vê hoje nas igrejas. Né? Meu irmão, estou vendo a chave do carro na sua mão aqui, estou vendo um varão para... Eu não vejo Cristo falando isso em hora nenhuma. Minha irmã, estou vendo aqui que você vai ganhar uma biga. Eu estou vendo aqui que você vai ganhar uma tenda melhor. Não. Jesus Cristo veio exatamente para fazer para cumprir essa profecia predicativa, que é o quê? Apontar o pecado do povo, e ele fez isso melhor do que qualquer um. Falar sobre o juízo de Deus, e ele fez isso melhor do que qualquer um, porque Cristo falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. E ele veio chamar o povo ao arrependimento. Ou seja, Jesus, como grande profeta, ele cumpriu a ideia do que é uma profecia bíblica, que é exatamente percorrer esses 3 pontos. Então, vamos quebrar esse nosso paradigma, principalmente pentecostal, de achar que profecia ou profeta é aquele que fala sobre coisas do futuro. Tem pessoas que nunca vai falar sobre coisas de futuro, que não tem revelação nesse sentido, mas que é um grande profeta de Deus. Só para vocês verem o quanto isso é interessante. Para a gente, Daniel é um livro profético. Na Bíblia hebraica, não. Daniel não é livro profético. Por quê? Porque ele não tem essa perspectiva de acusar o pecado e chamar o povo ao arrependimento. Ele falava muito mais sobre coisas que aconteceriam no futuro. Então, dentro da perspectiva hebraica, aquele livro não se encaixa na ideia profética. Já, por exemplo, o livro de Josué é profético. Para a gente, não. Para a gente é histórico. Né? Então, vamos olhar para a Bíblia tendo essa perspectiva de que profeta e profecia é exatamente acusar o nosso pecado, é exatamente falar sobre o juízo de Deus e nos chamar ao arrependimento. E pode ter certeza, todo profeta ele vai ser apedrejado. Ninguém gosta de ser acusado do pecado, ninguém gosta de que se aponte o dedo na sua cara. No caso aqui que a gente está falando, esse item 1.22 de Isaías, isso não está na Bíblia, mas em livros aí históricos, né? Em livros apócrifos, que diz que Isaías ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, exatamente por ele ter acusado o rei, né? Ter apontado algum pecado específico lá do rei. Então, bora passar aqui. Já falei isso, página 72. Então, vamos para a página 72. Estou dando aula aqui, né? Depois eu te ligo. Então, página 72. Queria ler essa passagem de Isaías, que eu acho muito interessante, né? Pelo menos só a parte B aí. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então ele continua aqui. As regiões mencionadas no primeiro versículo, Zebulon e Naftali e os arredores do Mar da Galileia, que é desse versículo lá no comecinho, né? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, lá no começo de Isaías 9. Eram todos localizados no Reino do Norte, que naquele período sofria pavorosamente na mão dos assírios. É interessante também observar os nomes dados ao Messias nessa passagem. Todos são títulos divinos. Então, ele se refere ao Messias com títulos que cabia a Deus. O próprio Isaías já menciona isso 700 anos antes. Encontramos em Isaías 11 mais promessas de consolação que expandem sobre as que encontramos no capítulo 9 de maneiras interessantes. O Messias aqui é referido como um galho que brotou do tronco de Jessé, o pai do rei Davi, que tem como missão estabelecer justiça, punir os que despojaram Israel e fundar um reino de paz universal.
Agora eu vou colocar aquela ideia que eu estava no começo da aula para a gente discutir. Porque o povo de Israel, eles esperavam um Messias exatamente que fosse estabelecer esse reino de paz, mas um reino material, né? Um reino material. A gente hoje sabe que esse reino vai ser implantado no milênio. Só que Jesus vem com esse discurso de que é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, é chegado, é chegado, é chegado. Só que ele traz uma perspectiva espiritual para esse reino. Aí minha pergunta aqui, eu vou abrir aqui a possibilidade de vocês comentarem, de vocês falarem agora, eu vou desbloquear vocês aqui. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Aliás, não vou mexer aqui não. Quem quiser se desbloqueia e comenta aí. De vocês comentarem, esse reino que Jesus vem pregando é só espiritual? O povo de Israel está certo, era o reino material? Como vocês entendem o que é o reino hoje? O que é o reino para a gente hoje? É um reino que a gente já pode desfrutar materialmente? Ou é um reino que é somente espiritual? Pastor João, Lucas, os mais faladores aí pode se desbloquear e mandar bala aí. Juliana, pastores aí, pastora Verônica, pastor André. Eu acredito que é o reino espiritual. Apenas o espiritual? Acho que sim. Beleza. Próximo. De preferência com opinião contrária para dar briga. Pastor João, quer falar nada não? Deixa eu ver mais aqui que gosta de falar aqui. Juliana, tá muito quieta, viu, Juliana? Então tá, se ninguém quer mais comentar, então vou seguir. Beleza? Então bora lá. Daqui a pouco a gente vai voltar para essa ideia do reino. Porque a gente vai tratar dos evangelhos e tem uma passagem em Lucas aqui que ela traz essa ideia para a gente. Então deixa eu ver no slide aqui se a gente pode avançar no slide aqui. Então tá, Cristologia nos evangelhos sinóticos. Tá na página 75. Eu vou continuar falando de Isaías daqui a pouco, viu? Vamos ficar flutuando, voltando, indo e voltando aí. E ó, se por acaso o Zoom aqui derrubar a aula, eu vou fazer outra reunião, né? Se for por agora, deixa eu ver aqui, agora é 9h30 ainda. Eu faço outra reunião e mando convite de novo, tá ok? Então, o que é esse tal dos evangelhos sinóticos? Aí, sinótico é uma palavra que vem do grego, sinopsis, que é a junção do termo sim, que é junto, mais oran, que é vista. Então, seria o quê? Sinótico seria que tem a mesma visão, né? Que tem a mesma vista, que estão juntos na mesma visão. Então, são os evangelhos que falam de Jesus na mesma perspectiva. Então, são os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos são aqueles que têm a mesma visão sobre Jesus Cristo, ou seja, sua obra como homem. Então, essencialmente, eles falam de Jesus como homem. Aí uma foto aí lá da catedral, né? Para quem não sabe aí, ó. Esses três aí que tá do lado esquerdo são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E ele aqui, eu não sei o nome do artista, mas ele fez uma coisa que é totalmente bíblica, ele colocou João do outro lado. Porque João traz uma perspectiva do evangelho que é diferente desses três daqui. Então, esses três de cá, que são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem a ideia de Jesus Cristo como homem, né, muito mais voltado à humanidade dele, e João não, ele traz a ideia de divindade. Por isso que ele está do outro lado aí, ó. Para quem já foi lá, viu o tamanho que é essas estátuas aí, eu acho que elas têm 3 metros de altura, mas é uma obra muito interessante. E cada um deles aí está segurando um evangelho na mão, se vocês repararem aí, ó, né? Cada um está segurando um evangelhozinho aí, ó, na mão. E muito interessante também essa ideia deles terem sido colocados aqui na entrada, né? Ou seja, para você adentrar na ideia aqui católica, né, para você adentrar o templo,
para você adentrar aqui ao Santo dos Santíssimos, aí você ter acesso à presença de Deus, você essencialmente tem que passar no meio do Evangelho. Tanto dos Evangelhos sinóticos, quanto do Evangelho de João. Essa ideia deles terem sido colocados aí como tipo um corredor polonês é muito interessante teologicamente falando. Então, os Evangelhos sinóticos, eles são aqueles evangelhos que se fala em teologia, que eles tratam da baixa cristologia. Baixa cristologia não no sentido que tenha menos valor, né, ou que seja de uma categoria inferior, não. Baixa cristologia porque trata de Jesus aqui na Terra, né? Então a ideia é terra e céu. Então quando se trata de alta cristologia, a gente olha para Jesus como Deus. Então ele está nos céus, então está lá no alto, ok? E quando a gente trata nos evangelhos sinóticos Jesus como homem, ele está aqui na terra, então ele está embaixo. Então a baixa cristologia, ou a cristologia que também é chamada de horizontal, né? Que trata aqui na humanidade, a gente, ou pelo menos quem viveu lá, pôde conviver e ver Jesus de igual para igual como homem. Agora, a alta cristologia não, é vertical, é olhando para cima. Então, só para ler aí o slide que eu fiz aí, são considerados sinóticos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São definidos na teologia como apresentando a baixa cristologia, ou seja, a cristologia terrena, né, de Jesus Cristo, ou cristologia horizontal. O Evangelho de João traz a alta cristologia ou cristologia vertical. Diferença entre os evangelhos. Aqui só para vocês entenderem aqui, eu coloquei Mateus, Marcos e Lucas aqui, numa cor aqui a cor mais próxima que eu achei da cor da terra, né? Que trataram de Jesus no aspecto humano, no aspecto terreno. Eu coloquei João aqui em azul porque trata do aspecto divino, de céu, né? E coloquei Isaías em amarelinho aqui para trazer aquela ideia de um aspecto do evangelho da esperança que foi pregado lá no Velho Testamento. Porque, como eu havia falado aqui, Isaías é conhecido como o quinto evangelista. Né? Então, ele escreve para judeus e apresenta a promessa do Messias lá atrás. Isaías é tido como quinto evangelista, ou quinto evangelho. Daqui a pouco eu vou falar mais curiosidades sobre o livro de Isaías. São coisas assim para a gente parar realmente para analisar como a coisa foi feita de forma extremamente meticulosa. Então, um comentário aqui meu. Né? Eu sempre, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre questionava por que tinha que ter 3 livros contando a mesma história. Eu sempre tinha a intenção que aquilo ali era para encher linguiça. Né? Para mim, aquilo ali podia ser resumido apenas com o nome Evangelho. E contar a história de Jesus apenas uma vez. Para que contar a mesma história 2, 3 vezes? Né? Ou mudando um personagem, ou mudando uma cena, um falando que estava saindo da cidade, outro falando que estava entrando. Para mim, aquilo não fazia sentido. E para a maioria das pessoas não faz sentido. Só que, teologicamente falando, aquilo ali foi feito de forma extremamente pensada para revelar verdades profundíssimas ali. Né? De forma bem breve aqui, a gente vai trabalhar um pouco mais isso aqui. Mas Mateus, ele foi escrito aí, ele escreve para os judeus, ele quer apresentar Jesus como rei dos judeus. Daqui a pouco eu vou falar sobre a genealogia. Né? Então foi escrito para os judeus. Marcos, ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo vitorioso. Né? Os romanos, que eles tinham aquela noção de guerra, de domínio, eles precisavam ver esse servo que vencia sobre tempestade, que vencia sobre os demônios, que vencia sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a morte. Para os romanos, essa didática de contar a história mostrando Jesus como servo vitorioso tocava muito o entendimento do pensamento romano, que era de conquista. Então, era esse servo que conquistava, que vencia sobre tudo. Lucas, ele é escrito para os gregos, né? Não só para os gregos, os gregos como os grandes representantes aí do mundo gentílico, né? Mas a cultura daquela época era gentílica, o pensamento básico e basilar era grego, né? Então, ele escreve para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses títulos, né? Filho do homem, filho de Deus. Isso aí é um título que traz a ideia do homem perfeito. A gente vai ver que isso aí remete à ideia do primeiro Adão, né? Aliás, do segundo Adão, que é Cristo. Então, é do homem perfeito. Os gregos com aquela ideia de perfeição, né?
do homem pensador, que estava acima do bem e do mal, que tinha aquele pensamento estoico, que nada o fazia sofrer, que ele estava acima de toda a filosofia, de tudo aquilo que ele estava fora do mundo material, que ele era um ser supremo, né? Aquele pensamento dele, ele precisava ver esse Jesus como um homem perfeito, né? E perfeito como realmente ele foi. Só que o foco do escritor não é que ele tenha inventado nada, nem Lucas inventou nada, nem Marcos, nem Mateus inventaram nada. Eles só deram um enfoque e contaram uma história de forma para melhor compreensão de cada público. Entende? É por isso que eu acho que foi na última aula, na penúltima, eu falei para vocês, para quando vocês forem ler a Bíblia, e no nosso caso em específico os evangelhos, pararem de se prender, por exemplo, aos detalhes do milagre, ao detalhe das personagens. Porque as personagens, os milagres, os acontecimentos, eles são colocados ali apenas para revelar uma ideia maior do autor. Então, o autor ele quer revelar uma verdade mais profunda do que exatamente aquilo que ele está usando. Se ele fala de algum detalhe de cidade, de pessoa, de nome, de milagre, muito cuidado. Geralmente a gente se prende muito ao milagre, muito à pessoa, à personagem, e a gente esquece que tem um autor por trás daquilo ali que está usando a história não com manipulação, mas com um olhar diferenciado em cima daquilo que ele quer mostrar, direcionando para um público específico. Então, isso faz muita diferença, né? Então, aí João vem e escreve, Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, para os gentios, né? E João escreve para a igreja e apresenta Jesus como filho de Deus. Porque a ideia que João traz, para uma pessoa normal, né? Para uma pessoa que estava recebendo o evangelho ali, ou escutando pela primeira vez, você chegar com aquele discurso de João ali, aquilo ali é loucura, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e isso parece uma coisa de maluco, aquilo ali era piada. Então, agora, para quem já escutou a pregação, para quem já compreendeu minimamente, e para quem o Espírito Santo começa a fazer o trabalho dentro do coração e da compreensão, aí sim o evangelho que mostra Jesus como Deus e que traz essa forma de João falar, uma forma assim, filosoficamente mais divina, vamos colocar assim, aí faz sentido. Aí casa legal. Então, qual a ideia de se ter esses 4 evangelhos? É exatamente para mostrar para todo tipo de gente, ninguém ia ficar sem receber aquilo que gostava ou aquilo que era convencido. Como diz aqui uma piadinha aqui, tinha de sal, tinha de doce, tinha de linguiça. Tinha para todos os gostos. Para quem queria ver ele, se fosse um judeu, não, mas ele não se encaixa como o rei dos judeus, como Messias. Se encaixa assim, vamos ler Mateus aqui? Bingo. Para um romano que pensava que esperava ver esse rei como um rei vitorioso. Bingo também. Tem lá, tem outra face de Jesus. Lucas, para os gregos que buscavam um homem perfeito, né? O Deus grego. Não é porque os gregos eram mais bonitos que ninguém, não. Essa ideia de o Deus grego é exatamente porque eles buscavam a perfeição neles mesmos, né? Então, surgiu essa compreensão aí de que eles eram lindos, né? Homens maravilhosos. Era normal como outro povo. Mas eles buscavam ser perfeitos. Então, para eles também tinha, o evangelho também convencia. E para quem já estava na igreja, tomava mais uma selada do Espírito Santo lendo João. Aí, já Isaías, né, que eu coloquei aqui como, né, coloquei um asteriscozinho aqui, escreve para judeus também, né, os judeus que ainda não tinham recebido a revelação aqui de Mateus, mas ele já escrevia para os judeus trazendo a esperança, né? E a gente vai tratar aqui do livro de Isaías mais detalhadamente. Então, bora lá. Isaías. Do hebraico, Isaías, Yeshá Yehu, significa o Senhor é nossa salvação. Vocês vão ver que Isaías, até o nome do profeta foi escolhido por Deus a dedo. Não é à toa que signifique o Senhor é nossa salvação. Vamos ver uma curiosidade aqui teológica sobre o livro de Isaías. É considerado por muitos como um resumo de toda a Bíblia, de toda a Escritura. A Bíblia possui 66 livros. Isaías possui 66 capítulos. Os livros 1 ao 39 da Bíblia constituem o Antigo Testamento. Do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías
marcam o trato de Deus com Israel. Na segunda parte da Bíblia, temos os evangelhos narrando o ministério do Messias. E no começo da segunda parte de Isaías, temos a descrição do servo sofredor, que é o Messias. Finalmente, no último livro da Bíblia, temos o Apocalipse, que traz a descrição da Nova Jerusalém. E, de igual modo, os dois últimos capítulos de Isaías trazem a visão do novo céu e da nova terra. Será que isso tudo é coincidência de Isaías ser considerado o evangelho do Velho Testamento, o evangelista do Velho Testamento, o livro que mais fala de Jesus? E para fechar, o nome dele, o Senhor é nossa salvação. Quem é a nossa salvação? O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado que foi revelado nos evangelhos. O próprio Deus encarnado que se revelou em toda a escritura bíblica. Então, essa ideia para um judeu aqui, isso aqui não é coincidência, né? Muitos falam aqui que é um resumo da Bíblia, outros dizem que é um microcosmo da história bíblica, mas enfim, né? Eu acho uma curiosidade, mas uma curiosidade que para mim não é coincidência, né? Jesus-cidência, Cristo-cidência. Então tá aí. Isaías é um resumo de toda a história, porque ele traz exatamente o trato de Deus com Israel e traz a salvação, mostrando ali o servo sofredor. Tem mais slide, não? Então, bora lá. Alguma pergunta aí por enquanto? É até a página 84, né, que a gente vai tratar hoje. Então, bora lá. Cristologia nos evangelhos sinóticos. Se alguém tiver alguma pergunta antes de eu dar prosseguimento aqui, pode fazer aí. Senão, já vai abrindo aí, página 75. Então, bora lá. Entendo que não tenha perguntas. Página 75. Cristologia nos evangelhos sinóticos. Tá, isso aqui eu já expliquei, né? Que fala da baixa cristologia. Deixa eu ver aqui. Tá, página 76. Isso aqui da página 75 eu já expliquei agora há pouco. Página 76, item 2.1. Jesus, filho de Davi. Antes de falar essa questão de filho de Davi, que também tem a ver com isso aqui, eu falei que ia falar sobre genealogia, né? Abre aí em Mateus 1. Abre a Bíblia em Mateus 1, pra vocês verem aí. Para quem já reparou, a genealogia que Mateus traz é diferente da que Lucas traz. E isso tem um motivo teológico. Qual a preocupação de Mateus quando ele traz a genealogia de Jesus? Ele traz aí, já começa com a genealogia, né? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele já traz, o primeiro título que ele traz é o filho de Davi. Isso é um título messiânico. Como foi escrito para judeus, a intenção dele, o grande propósito dele é exatamente provar que ele era o Messias esperado pelo povo de Israel. E o Messias esperado, ele tinha que vir da raiz de Davi. Ele tinha que ser de linhagem davídica. Então ele já começa a ser um título messiânico. Filho de Davi. Já começou aí. E ele vem trazendo lá de trás até chegar em Jesus. Então é dividido em 14 gerações, em 3 partes. Ele traz ali primeiro de Abraão até Davi, de Salomão até o cativeiro e de Jeconias até Jesus. Isso tudo para provar que Jesus é da linhagem davídica, né, que ele é o filho de Davi. Então esse nome filho de Davi, quando a gente lê, é um título messiânico, isso tinha muito significado para o povo judeu. A gente só lembra desse nome filho de Davi do cego, né? Quando a gente escuta isso, a gente lembra do cego. Não, filho de Davi é um título messiânico que comprova que ele é o Messias esperado pelo povo de Israel. Agora vamos lá para Lucas 3. Lucas 3, a partir do verso 23.
Você vê que a genealogia de Lucas, ela é invertida. Ela é invertida. A de Mateus, ela vem num sentido lógico, cronológico, né? Agora a de Lucas, ela vem no sentido inverso. Ela vem no sentido inverso. Então ela começa ali. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então ele vem ali escrevendo de forma regressiva, né? E quando ele chega lá no verso 37, já começa a falar ali, 36, 37, de Noé, aí ele vem andando para trás, de Lameque, de Enoque, e Enoque de Jared de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, Lucas, ele faz a genealogia inversa, chegando até em Adão, e de Adão de Deus. Por que que ele faz isso? Ele faz o contrário do que Mateus faz na genealogia. A genealogia de Mateus, como eu falei, ela quer provar que Jesus é da semente davídica e que ele é o Messias. Ponto. Lucas, que é escrito para os gregos, para os gentios, que quer provar essa humanidade de Jesus, essa perfeição de homem, que é perfeição de ser, né? Que foi Jesus Cristo, que era Jesus Cristo na época que foi escrito isso aí, e que é até hoje, será eternamente. Mas para quem está lendo ou para quem conviveu, ter essa noção, ele queria mostrar que Jesus, de forma inversa, ele chegava até Adão. E esse Adão é o Adão pré-pecado, ou seja, o Adão que foi criado perfeito, que é o Adão de Deus. Então, a ideia dele trazer essa genealogia inversa é provar que Jesus, primeiro, né, e Adão de Deus, ele é o Adão de Deus, ou seja, Jesus é o Jesus de Deus. Ou seja, ele é Deus de Deus. Ele é o homem que foi relatado na genealogia, que é o próprio Deus, ou seja, o homem perfeito, o segundo Adão. A ideia era de pegar ele lá na frente e trazer ele, colocando ele comparativamente com Adão, pré-pecado, como o homem perfeito que era criado, e esse homem perfeito que tinha uma relação direta com Deus, sendo Adão de Deus. Só que no caso, como ele é o próprio Deus, 100% homem e 100% Deus, ele é Deus de Deus. Entenderam qual era a lógica que ele queria provar aqui? A perfeição de Jesus com essa genealogia inversa. Então, bora continuando aqui. Na página 76 ainda. Então, Jesus, o filho de Davi. O grande tema dos evangelhos sinóticos é a vinda do reino de Deus. O termo utilizado no Novo Testamento para a era de paz universal profetizada em Isaías. Então, esse nome filho de Deus, filho de Davi, melhor dizendo, é um título messiânico. Messiânico. Não lembre do cego. Lembre do que isso significava para um judeu. Quando você lê a Bíblia, filho de Davi, o que aquilo significava? Então, bora lá. A genealogia só é importante porque estabelece a legitimidade de Jesus como herdeiro de Davi, página 78. Só é importante porque estabelece a legitimidade de Jesus como herdeiro de Davi. Essa questão de genealogia aqui, nenhuma genealogia que é colocada na Bíblia foi colocada à toa. Esse povo judeu é o povo mesmo que era usado por Deus, não tem jeito não. Ou eles eram malucos de pai e mãe. Porque o povo detalhista. Se a gente tiver tempo depois, a gente vai fazer uma genealogia ali dos descendentes de Caim, dos descendentes ali de Sete. Vocês veem o quanto que é interessante aquilo ali, que revela coisas ali fantásticas. Não está falando de genealogia ali só para encher a Bíblia. Negativo, é para revelar verdades ali profundíssimas sobre Deus. Item 2.2, na página 78. A redefinição das expectativas messiânicas. Olha que legal, o Flávio aqui entrando agora. Tá? Dá meia presença para ele aí, viu, pastor André? Como vimos no capítulo anterior, a expectativa dos contemporâneos de Jesus é que o Messias traria consigo o reino de Deus. Uma era infinita de paz, justiça e glória. Um tempo em que finalmente a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Aí tem uma passagem aqui de Mateus, né? E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu.
cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Agora eu quero, como bom pentecostais, que são, agora eu quero que vocês me digam o que é ser batizado com fogo. O que é ser batizado com fogo? Bora lá, Juliana, tira a mão da boca, você, a reverenda. Você já foi batizada com fogo? Bora aí, tá liberado. Deu uns 5 minutinhos pra gente discutir isso aí. Bora lá. Os pentecas aí de plantão. O que é ser batizado com fogo? Ninguém quer falar, não? Estão com medo, né? Pastor João, quiser ficar calado aí, deixa eles falar besteira aí. É porque tu faz a pergunta de forma ameaçadora, Rudes. Aí o povo fica com medo. Vamos lá, caiam para dentro. Alguém quer ser batizado com fogo Lá, agora? gente. Quer? Então tá, já que vocês não querem comentar, olha o que o autor aqui diz, página 79, depois da passagem lá. João não estava se referindo a batismo no Espírito Santo, com o sinal de falar em línguas, como muitos supõem. Ele estava falando da destruição dos pecadores com fogo celestial. É isso que levou a ficar decepcionado por Jesus e o fez mandar a pergunta de se Jesus verdadeiramente era o Messias ou não. A resposta de Jesus foi curta e direta, e está em Mateus 11, 5.6. Vocês concordam ou discordam do nosso grande autor, João dos Santos? Ser batizado com fogo é falar em línguas? É fazer aviãozinho? É rodar no poder? É o quê? A gente tem a impressão que é. Fala, pastor João. Não, eu ia dizendo o seguinte, deixa o Lucas concluir. Não, é por causa que o nosso meio pentecostal, ele dá essa ideia de ser batizado com fogo é rodar, pular, essas coisas todas aí. Ok, posso falar, Lucas? É por conta de que, como o fogo, em muitas passagens da Bíblia, ele vai representar o Espírito Santo, acredito que aí se cometa esse erro, que de fato ficou comprovado que é um erro, tá? Essa expressão que vai aparecer, batiza com o Espírito Santo e com fogo, me parece que, ao dizer batiza com o Espírito Santo e com fogo, são contrastantes, ou seja, batizar com o Espírito Santo é uma coisa, batizar com fogo é outra totalmente diferente e eu diria, claro que concordando contigo, totalmente opostas, né? Então, o fogo em contraste com o batismo com o Espírito Santo, eu sou dos que concordam que o fogo aí é símbolo de juízo e, inclusive, de condenação. Alguém quer ser batizado com fogo? Tem tempo ainda de colocar o nome na lista. Estou anotando aqui. Quer ou não quer? Abre aí Mateus... Mateus não, Lucas 17, 20. Que essa discussão ainda está na página 80 aí. Do livro. Aqui diz o seguinte. Vai abrindo aí. Lucas 17, 20 eu vou lendo aqui, vai prestando atenção. Davi vencia seus inimigos por violência, matando-os. Mas Jesus vencerá seus inimigos porque Deus os trará em sujeição a ele. Os inimigos trazidos em sujeição para Cristo seriam os pecadores arrependidos prostrados diante dele, conquistados não pela força de armas, mas pelo amor de Deus. Isso aqui está no livro, ok? Mais um dos motivos pelos quais eles tiveram esse problema de aceitar Jesus. Jesus não trazia essa ideia única do reino terreno.
né? Aquela ideia davídica com a aparência de Saul, com a altura de Saul, né? Com aqueles cabelos hidratados daquele povo da novela da Record, né? Aqueles homens fortes, aquele povo ali todo sarado, barriga definida, não trazia essa ideia. Então, como é que um homem desse vai nos libertar do Império Romano? Não tem condição. Camarada feio desse, né? Montado num jumentinho. O cara que quando é para discutir com os principais, quer seja do Sinédrio, os judeus, ele sempre foge das discussões ou fala, tu dizes, que se entrega. Não, mas peraí, esse aí não é o nosso Messias, não. Esse aí não tem lógica, não, de estabelecer um reino que vai durar para sempre. Não tem sentido. Aí eu volto à discussão, né? Esse reino, quando Jesus vem, esse reino dos evangelhos, Jesus está falando do reino espiritual ou está falando do reino terreno? Porque existe sim um reino terreno, né? A gente vai nós que temos a noção escatológica, colocar vocês aqui silencioso de novo. Nós que temos essa noção escatológica, depois eu posso comentar, professor? Mais gente se liberou aqui, peraí. Foi eu, depois eu posso comentar? Ah, tá, fala aí. Eu pensei que era um desavisado aí, que ia falar do arroz que estava queimando, alguma coisa assim. Fala aí. Não. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, lá no versículo de número... Deixa eu ver aqui. Número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 3. E foram vistos por eles línguas repetidas, como de fogo, e quais puseram sobre cada um deles. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso aí. Repetidos ou repartidos? Línguas repartidas. Ah, tá. Como que de fogo, quais puseram sobre cada um deles. Pastor João, o senhor que é o especialista em Atos aí, responde isso aí para mim aí. Para mim, Eduardo, a resposta já está no versículo que você leu. Não está escrito línguas de fogo, está? Está línguas como que de fogo. Não é de fogo. Na verdade, há um erro muito grande aí de um pregador pentecostal ao fazer a afirmação de que está escrito que os discípulos lá no dia de Pentecostes foram batizados com fogo. Não está escrito assim. O que você leu diz exatamente isso. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Inclusive, o som era de um vento impetuoso? Não. Era como de um vento impetuoso. Então, o que é que o autor viu? O que ele achou para descrever a figura que ele via, e ele o fez dentro, certamente, da sua limitação. Foram vistas por eles, né, línguas repartidas como que de fogo. Parecia fogo, mas não diz que é fogo. Tá? Aí eu repito o que disse ainda há pouco. Isso, na minha opinião, se dá por conta de que, como o Espírito Santo, como fogo é símbolo do Espírito Santo em muitas passagens da Bíblia, aí, na minha opinião, se comete esse erro. Até porque usar esse texto para dizer que foram batizados com fogo não se justifica, entendeu, Eduardo? Não se justifica. O texto já explica. É bom demais ter um pastor na aula. Quando você não sabe responder... Agora, deixa eu ver aí os contrapontos, porque o Lucas acredita que é fogo, o Eduardo também. Essa é a minha visão, tá, Eduardo? Minha opinião. Deixa eu falar mais baixo aqui, que eu sou cearense, eu falo gritando, e acabei de receber uma bronca. Não, mas pra gente aqui é bom o senhor falar assim mesmo. Fica bem nítido. Ô, pastor João, eu queria só que explicasse mesmo. Eu não estou falando que... Ah, não! Então, perfeitamente. Fica melhor ainda. Tranquilo, sem problema. Se houvesse o contraponto, Eduardo, quando eu disse assim,
o Eduardo pensa diferente, é porque como poderia, ou me pareceu que você pensasse, tá? E claro que aqui no nosso grupo, o contraponto ele é respeitado, ele sempre será. Por isso que a gente pede sempre, gente, dê sua opinião, ela pode ser contraditória? Pode, perfeitamente, não tem problema nenhum. Aqui não existe dono da verdade. É claro que aí nós vamos pontuar à medida do que nós achamos. No caso, o Ruth vai pontuar... Existe a dona da verdade. Se for necessário, eu também. A dona da verdade. Fechou aí? O que eu quero levar para vocês aqui é o seguinte. Está na página aí 72, né? Que eu tava lendo aí. Vou colocar vocês no mudo aqui. Ruth, desculpa, faltou só o seu contraponto, Ruth. Não, eu não acredito que seja... A opinião do senhor é perfeita, assina embaixo. Tá ok? Vou colocar no mudo aqui. Então, bora lá, página 72. Ele diz aqui o seguinte, né? Eu pedi para vocês abrirem Lucas aí, 17, Lucas 17, 20. Que Jesus diz aqui o seguinte: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior. Tá ok. Agora vamos pegar um texto de Isaías. Isaías 11, versos 1 a 2, verso 4, verso 6 a 7. Ele diz aqui o seguinte. Porque isso aqui, eu estou querendo despertar essa discussão sobre reino, se é espiritual, se Jesus está falando do espiritual, se é material, quando vai ser o material, se os judeus estavam errados, se eles estão certos, se a gente que está esperando um reino meramente espiritual também, porque a gente tem um problema contrário aos dos judeus. Né? A gente critica os judeus, que são muito materialistas nesse sentido, precisam ver, né, as coisas, mas a gente, por outro lado, também está errado, que a gente acha que tudo é espiritual. A gente também está errado. Né? Por exemplo, tem gente que acha aí principalmente no nosso meio, que a gente, quando morrer, a gente vai morar no céu, já não é bíblico, morar eternamente no céu, não vai fazer nada, né? Eu escutei uma vez, não sei aonde isso, o crente falando que quando chegasse no céu, a primeira coisa que ele ia fazer era pedir para dar um chute na cara do capeta que criou o trabalho. Eu falei, tá certo. Então, ele acha que essa questão da matéria, e isso é um pensamento grego, não é um pensamento bíblico, a matéria não presta, negativo. Deus fez a matéria para que no mundo real fosse manifestada de forma material a espiritualidade. Nós receberemos corpos glorificados e assim seremos. Ok? Então, essa ideia de que há um mundo apenas espiritual ou que há um reino meramente espiritual ou que há um reino meramente material, as duas posições estão equivocadas. Quem falou aí? Hudson, eu. Vale. E para quem está preocupado em desafiar, em agredir quem criou o trabalho, a resposta ela é simples, tá? Quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Se alguém quiser desafiar, brigar, é interessante que ele saiba quem que ele vai estar desafiando e com quem que ele vai estar brigando. Deus é o criador do trabalho. Isso no livro de Gênesis é uma coisa que fica claríssima, sem a menor sombra de dúvida. Tem nem discussão. Só que aqui em Isaías, e eu queria que vocês fizessem esse contraponto, porque isso também tem reflexos escatológicos, né? Isaías traz essa visão aqui, que inclusive quando eu leio esse texto aqui, eu vejo aquela revistinha dos Testemunhos de Jeová, né? Aquele paraíso adâmico, que o leão ali está deitado ali, o menininho passando a mão na cabeça dele, tá tudo lindo e maravilhoso ali. Ó. Ele diz aqui o seguinte, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, pá. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Tá, seguindo, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E o leão comerá palha como o boi. Essa do leão aqui é uma indicação, pelo menos para mim, muito clara, porque tanto os animais quanto o homem antes do pecado, eles não eram carnívoros, né? Eles só se alimentavam de plantas. Para mim é uma indicação clara. Deixa eu colocar aqui o carregador. Que até os animais eles não vão se alimentar mais de carne. Só que o que eu queria trazer aqui para a nossa discussão esse texto de Isaías aqui, vocês veem que ele está se referindo, porque isso aqui é um reino de paz, né? Isso é um reino material que traz uma paz espiritual. Esse reino aqui, vocês visualizam que esse reino aqui vai acontecer quando? Quando que vai ser isso aqui? Isso é só no céu? Isso é só uma figura de linguagem? Isso pode acontecer agora? Isso vai ser quando? Para mim é no milênio. Para mim o milênio ele tem aspectos físicos, portanto reais, e para mim o milênio descrito em Apocalipse, não, o único aquele onde é descrito, né, como milênio, ou pelo menos com esse termo, para mim ele é literal. O 999, como eu digo, 999 mais um ano. Porém eu aceito até aquela ideia de um período muito longo. Porém, para mim, ele é prático. Ele tem esse aspecto literal. Então, eu diria, na minha visão, é no milênio, Hudson. Mais um aí. Lucas. Porque eu estou vendo que eu estou falando pastor João e Lucas, porque quem estou vendo na tela aqui é o pastor João, o Lucas, a Rosemary e eu, né? Deixa eu ver quem mais está aqui para baixo aqui. Estou esquecendo dos outros, não. A Marta, a Chagas. Tem uns sem nomes aí. Cássia, Juliana. Tem uma pessoa que está escorada ali. Essa mulher não desmaiou, não? Deixa eu ver aqui. Tá cansado dos meninos, né? Ô, professor Ruth, posso falar com o pastor? Falei. Pastor João, eu queria que o senhor me explicasse ainda sobre o batismo, que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, no versículo de número 11, que diz assim, ó: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Que tipo de fogo é esse? Vamos lá. Hudson, me permita, tá? A aula é sua, me permita responder, Eduardo. Eduardo, volta no texto aí, por favor. Vê se é o 9. Volta no texto. Sim. É a partir do 9. E nas presumais de vós, mesmo dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tu está em que texto, Eduardo? Mateus, capítulo 3, 11, tu leu. Esse que tu está lendo agora é qual? 9. Confirma aí para mim. Isso, é o 9. Eu estou sem Bíblia. É o capítulo 3 de Mateus, é a sequência, é o texto anterior, o 9 e o 10? Me parece que não. Confirma aí, por favor. Isso, é o capítulo 3. Eu li o versículo de Mateus? 9. É Mateus 3, de 10 a 12. Mateus 3, 10 a 12. O 10 diz o quê? Também agora está posto Ótimo. A raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Entende que pelo esse texto aí, pelo esse versículo, ele explica de que fogo está falando no versículo 11. É exatamente o que eu falei anteriormente. Para mim, é contrastante batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, pelo menos aí nesse texto.
Agora, uma coisa que precisa ficar clara, tá, Eduardo? Como existe símbolo, como fogo é símbolo do Espírito Santo, então quem usa dizer assim, não, quem é batizado com o Espírito Santo é batizado com fogo. É claro que está pano para manga, mas é aceitável, não é problema. O problema são os textos. Esse texto de Mateus 3,11, assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele me parece fazer um contraste entre, né, o que foi dito no versículo 10. O que é que ele tem no versículo 10? Repete aí, por favor. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Vai até o 12, Eduardo, por favor. Vai ler o 11 também de novo. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não são dignos de levar. Ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tenha a pá, e limpará sua eira, e recolherá no coleiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará. Entende? Se você pegar só o versículo 11 e não colocá-lo com 10 e com o 12, ficará difícil a compreensão. Então, eu acho que quando você lê do 10 ao 11, há, sem sombra de dúvida, esse contraste. Jesus está falando de quê? Do reino de Deus, de salvação, inclusive de que ele batiza com o Espírito Santo. Aí eu preciso, inclusive, entender o seguinte: o que é o batismo com o Espírito Santo? Tá? A gente pode entender como sendo revestimento de poder para o crente pregar o evangelho ou continuar a ser crente. A gente pode ver, aliás, biblicamente falando, tá? Como sendo o selo, a garantia da salvação, fora outras coisas que nós poderíamos dizer o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, nesse texto, eu preciso entender o versículo 11 à luz do contexto do versículo 10 e do versículo 12. Então, me parece haver esse contraste, tá? Porque Jesus está falando de salvação, porém... Voltou? E aí, voltou ou não voltou? Ele então, sumiu. o pastor João que travou. A internet dele deve ter caído. Então, qualquer coisa, se ele mandar o convite aqui, daqui a pouco eu aceito ele. Então, para fechar o comentário do pastor João, o pastor Eduardo, lê aí lê não, deixa que eu leia aqui. Presta atenção aí, ó. O que João está falando aqui? Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele dá as duas perspectivas de como esse, que é o Jesus, né? Que é Jesus, como ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lê o outro versículo, olha a compreensão do que ele está dizendo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo. Então, o trigo, que são os escolhidos de Deus, os calvinistas e os eleitos, esses aí serão batizados com o Espírito Santo. Por quê? Esses aí receberão o convencimento do pecado, do juízo e da justiça e seguirão ele. Agora, os outros não, olha lá. Ó. E queimará, ou seja, vai ser batizado com fogo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, ele veio exatamente para fazer isso, separar os que era dele de quem não era. Entende? O próprio versículo 12, ele está dando essa perspectiva do que é uma coisa e outra. O 11 traz o batismo que é com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E no 12 vem explicando que aqueles que é o trigo, né, eles vão receber o batismo com o Espírito Santo, e aqueles
que são a palha, vão ser queimados no fogo, que nunca se apagará, ou seja, vão ser mandados para o inferno. Então, essa é a ideia. Ser batizado com fogo é você ser julgado pelos teus pecados e você queimar no inferno. Essa é a minha compreensão simples dessa passagem aqui. Por isso que eu pergunto, alguém quer ser batizado com fogo? Quiser, estou com a lista aqui ainda passando, ainda dá tempo. Tem alguns nomes aqui. Mas bora lá, pastor João ainda deve ter tido problema com a internet dele. Então bora lá, página... Deixa eu ver aqui, página 81. Página 81, item 2.3. Filho de Deus e Filho do Homem. Nos sinóticos, Jesus é mais comumente chamado de Filho de Deus por outros, enquanto refere a si mesmo em 69 ocasiões distintas como Filho do Homem. João usa ambas as expressões livremente. Nos sinóticos, Jesus é mais comumente chamado como Filho de Deus por outros, enquanto refere a si mesmo como Filho do Homem. No sinótico, como a gente viu, a perspectiva é de mostrar, principalmente em Lucas, que essa ideia de filho do homem é o homem perfeito, é o Adão perfeito. Né? Tipo como se fosse aquela ideia assim, hoje esse termo tá um pouco em desuso, mas tipo quando fala assim, fulano é a cara da riqueza, é filho da riqueza, a gente quer dizer que aquela pessoa é um grande representante do dinheiro, da riqueza. Né? Então seria mais ou menos essa perspectiva, apesar de estar um pouco em desuso hoje. A ideia de ser filho do homem é que ele é o grande representante da humanidade. Né? O homem perfeito, é o segundo Adão. E essa ideia também dele ser filho de Deus traz uma outra noção. E daqui a pouco eu vou sintetizar aqui para vocês. Vou ler ainda o segundo parágrafo aqui. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui eu vou pular, senão não vai dar tempo de ler tudo. Filho de Deus, então, isso aqui eu que escrevi, isso aqui não está no livro, não. Filho de Deus, então, seria o grande representante de Deus. Filho do homem não é aquele que representa a humanidade da melhor maneira? É o grande homem da humanidade, como todos deveriam ser? E filho de Deus significa o quê? O grande representante de Deus. Aquele que o representaria Deus adequadamente. Aquele em que Deus teria prazer. Ou seja, esse é meu filho no qual me comprazo. Aquele que seria um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, né, o próprio Deus encarnado. Então, essa ideia de filho de Deus, que é um outro título, traz a ideia que este homem Jesus, que é o 100%, o homem 100% Deus, essa união hipostática, é exatamente nesses dois títulos, filho do homem e filho de Deus, existe a noção, em títulos, existe a noção aqui, em títulos, da união hipostática, que é o grande representante dos homens, é o maior representante do homem, é como todos deveriam ser, né? Filho do homem, e o grande representante de Deus, que ele executou a missão de Deus da melhor maneira possível, a maneira perfeita, até porque ele era o próprio Deus. Então, essa ideia de ser filho de Deus traz essa perspectiva de que ele é o grande representante de Deus sobre a terra. Entendem o quanto isso é importante? Então, quando vocês forem ler a Bíblia que tiver essa ideia, filho de Deus, ou que ele se referia, ou que o autor se referia a Jesus, percebam e contextualizem o que está sendo dito ali. A perspectiva é que ele quer mostrar exatamente que ele é o grande representante da missão divina. Por outro lado, quando ele se mostrar como, e aparecer esse título messiânico aí, ou melhor, esse título hipostático, né, vamos colocar assim, de filho do homem, perceba que no contexto ele quer mostrar a perfeição dele como ser humano. Ok? Não deixem esses detalhes passar de forma despercebida. Então, vamos lá para a página 82, estamos quase fechando aqui, que é até a página 84. Pastor João, o que foi? Tua internet caiu, foi? Vai lá, o pastor João está respondendo aí. Página 82, então vou ler aqui. Primeiro parágrafo lá. O Messias, por sua vez, seria diferente dos outros reis. Ele seria alguém não simplesmente adotado por Deus, mas gerado por ele. Está em Salmos 2,7. Os sinóticos enfatizam o ponto de que Jesus é filho de Deus, de uma maneira que ninguém mais é.
além dele ser o grande representante de Deus, ele é diferente nesse sentido de todos nós, porque ele carrega a divindade em si mesmo, de uma maneira que ninguém mais é. Ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria, o anjo deixa claro que Jesus seria o Filho de Deus, não apenas por ser o Messias, mas por ter sido gerado por Deus e pelo poder do Espírito Santo feito carne no útero de Maria. O título Filho do Homem é um pouco mais ambíguo. Não existe um consenso preciso quanto ao que o título faz alusão, mas existem duas possibilidades. Seguinte, isso aqui eu estou falando que o autor diz, certo? Só que existe uma corrente, que é a corrente que eu acabei de falar para vocês, do que eu entendo que é o Filho do Homem. Não só eu, mas uma gama vasta de teólogos aí reformados que entendem isso aqui. Mas uma outra perspectiva que o autor traz aqui também. Né? O que significaria esse ser filho do homem? A primeira possibilidade é que, se chamar filho de homem, Jesus estaria chamando atenção para a sua humanidade, pois na literatura profética do Antigo Testamento, filho do homem significa apenas ser humano, que é uma possibilidade. Bem reduzida essa compreensão, mas é um olhar também, né? O termo ocorre com bastante frequência no livro de Ezequiel, para enfatizar a pequenez do profeta em comparação com a majestade divina. É nesse sentido também que o termo é usado em Salmo 8,4. Quem é o homem mortal para que se lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Segundo essa primeira visão, portanto, o termo seria uma expressão de humildade por parte de Jesus, um título apontado para a sua simples humanidade. Outra possibilidade, veja aqui que o autor traz como possibilidades, ok? É que o título é uma alusão a Daniel 7, que registra um sonho com claras características messiânicas. Está em Daniel 7, do verso 13 ao 14. Que diz o seguinte: eu estava olhando. Deixa eu ver aqui, tem gente falando aí. Não sou eu, Ruth. Só para pedir desculpa, interromper a tua aula. Só para pedir desculpa, como meu celular descarregou, eu estava ligado na tomada, mas não deu certo. Eu não sei se o Eduardo entendeu a resposta, mas para não atrapalhar a tua aula, eu complementei. Alguma dúvida? Você complementou, né? Desculpa, porque eu não vi, tá? Não houve discordância não, né? Não. Da minha opinião com a tua. Sem problema. Tranquilo? Nem o Lucas, nem o da Chagas falaram nada, tá tudo certo. Foi, então tá bom. Então, obrigado. Era só isso, tá? Valeu. Daniel 7, 13 a 14. Ele diz aqui: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Isso aqui é simples compreender quem está falando, né? O ancião de dias, quem é, né? O filho do homem, quem é. Então, é uma outra possibilidade, uma outra visão. Ok? Mas, sintetizando uma visão mais ampla e mais teológica, assim, mais profunda, é aquela visão de filho do homem é o grande representante da humanidade. Muito mais utilizada aí no Evangelho de Lucas, exatamente para salientar, né, para reforçar essa ideia da perfeição de que ele era, fazendo na genealogia, voltando até Adão, o Adão de Deus, o Adão pré-pecado, para mostrar que ele é o homem perfeito, o grande representante da humanidade, que era para ter sido Adão se não tivesse pecado, infelizmente pecou, então Jesus teve que vir mostrar para como é que era que se vivia. Então, bora lá. Página 83, que é a última página aqui, até porque já está quase na hora de encerrar a aula, né? 10h25, tem 5 minutinhos ainda. Ok, a passagem é um claro retrato do Messias, né? Está falando de Daniel 7, 13 a 14. A figura como um filho do homem recebendo de Deus, Deus aqui é o Deus Pai, um ancião de dias, poder, domínio e reino sobre toda a terra. Ao chamar-se de filho do homem, portanto, Jesus não estaria enfatizando sua mera humanidade, mas pelo contrário, acentuando o fato de que ele era também o Filho de Deus, o Messias, que é essa outra visão que ele está dizendo aqui, que é uma possibilidade. Não podemos ter certeza de qual dessas posições está correta. Pode ser que nenhuma das duas esteja. O mais provável é que ambas possam ser aplicadas, mas a textos diferentes. Assim, quando Jesus disse que as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ele provavelmente estava usando a expressão para falar de si mesmo como apenas mais um homem,
Quando, por outro lado, Jesus disse para o Sinédrio que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu, é possível que ele esteja se referindo à profecia de Daniel. Né? O autor aqui diz que não podemos ter certeza de qual das posições está correta. Eu diria que as duas posições estão corretas, só que aplicadas a textos específicos, só que a posição que eu te falei, ela se aplica a todo o contexto, em todo o contexto bíblico. Então, as três posições, elas são corretas no meu ponto de vista. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa aqui. Só para fechar mais um comentário em relação ao que ele falou aqui, foi o que eu escrevi aqui, ó. Que há uma terceira posição não citada, que é a que eu falei, né? Que traz Jesus como segundo Adão, o homem perfeito, que é a visão que eu prefiro. Porém, as outras duas visões, que o Filho do Homem se refere a um poder divino que ele herdará, ou aqui ressalta sua humanidade, são complementares. Para se assentar, está ao lado de Deus, isso baseado nas passagens lá. Aí eu fiz esse resumo aqui. Para se assentar ou se estar ao lado de Deus, que é a referência de Daniel, é necessário que você tenha sido um grande representante do homem, um Adão perfeito, que a imagem de Jesus traz. Entende? Então, meus irmãos, 3 minutinhos ainda aí para alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta sobre a aula. Podem se liberar. Vou liberar aqui todo mundo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu não liberei, se liberem aí. Quem quiser fazer algum comentário, Pastor João, Juliana, Rosemary, Lucas, Cássia, Rosângela, Marta, da Chagas. Estou fazendo a chamada aqui, viu? Verônica, Quitação Espírito, Juliana. Dá um grito aí, pastor. Priscila Araújo, César, Carmen. Eu não estou vendo as meninas aqui, as Maiara e Maraísa Gospel. Cadê elas? A Janaire e a Grazi. Então, meus irmãos, tudo certo? Ninguém tem dúvida, não? Tudo fechado, então? Então é o seguinte, na quarta-feira, leiam aí da página 85 à página 104. Eu vou tratar da página 85 à página 104. Eu vou pegar aqui a partir da Cristologia Joanina, né? Vamos falar da Cristologia Paulina. O que Paulo entende sobre Cristologia? Em Hebreus, vamos ver isso em Hebreus. E na sexta-feira, que é a última aula, a gente vai tratar sobre a unidade 13, o desenvolvimento histórico da Cristologia. Né? A questão dos concílios, a questão ali das heresias a respeito de Cristo, da humanidade, da divindade dele. Eu acho que vai ser uma aula mais tranquila, acho, né? Vou fazer um resumão aqui bem bacana, até porque eu julgo que essas nossas discussões até agora elas foram muito mais importantes no sentido da gente olhar para os títulos messiânicos, olhar para os evangelhos, como cada um quer se manifestar. Né? Eu, pelo menos, quando comecei a ter essa visão, que eu comecei a estudar sobre isso, a minha leitura, quando eu ia para um evangelho, por exemplo, de Marcos, sabendo que ele queria mostrar ali o servo vitorioso, né, que era escrito para os romanos, que tinha uma ideia ali por trás de cada título que aparecia, a minha visão sobre a revelação, ela se aumentava assim exponencialmente. E eu acredito que isso aconteça para todo mundo. Né? Então, eu julgo isso muito mais importante do que a gente falar, por exemplo, sobre heresias. Eu acho que é uma coisa muito mais superficial, pode ser tratada com superficialidade. Até porque daqui 10 dias, se eu perguntar, 10 dias nada, no outro dia, se eu perguntar para alguém em que ano que foi o concílio de Nicéia, eu acho que vocês não vão lembrar. Né? O que dizia Ário falava o quê? Acho que vocês não vão lembrar. Né? É bom a gente ter a noção das heresias, do que foi tratado nos concílios, essa questão de datas, esses detalhezinhos aí, são coisas mais específicas, né? Para quem vai trabalhar com isso, ou para quem vai dar aula, ou para quem vai apresentar algum estudo sobre isso. Não vejo grandes importâncias assim para esse momento de estudo. Né? Então, por isso que eu deixei essa matéria para uma última aula, para a gente tratar de uma forma mais tranquila, para fechar com chave de ouro e com chave de tranquilidade.
Beleza? Para a próxima matéria, o pastor João aí esfregar a cara de vocês no chão com a teologia pastoral. Tá ok? Então, meus irmãos, Juliana, eu quero você para orar agora para encerrar a aula. Do outro dia lá você desapareceu. Olha aí, se libere aí do mudo. Deixa eu ver aqui. Não precisa ficar com vergonha, não. Quiser ficar de pé. Se quiser ser batizada com fogo aí na nossa frente para a gente ver como é que é. Tá ouvindo? Pô. Então vamos. Pode encerrar. Todo mundo de olho fechado. Ninguém fica me olhando, não. Deixa eu... Tu me lembrou aqui o seguinte. Uma vez eu fui no... As primeiras vezes que eu fui na igreja. Uma ex-namorada minha, lá quando eu tinha... Comecei a namorar com ela, eu tinha 14 anos. Mas ela me levou, eu tinha 19, 20. Na Universal. Era o... Acho que era o culto do negócio de amor, que ganhava a maçã do amor. Era uma coisa assim... Eu já não tinha muita noção, mas para mim foi bizarro. Né? Mas aí teve uma mulher que manifestou lá na frente e eu fiquei olhando. Aí chegou uma obreira para mim, assim, bem no cantinho, me cutucou, falou: meu filho, se você não fechar o olho, o demônio sai dela e entra em você. Olhei para ela, assim, com a cara de... Aí tu me lembrou de ser só uma piadinha de última hora aqui, mas enfim. Pode orar, vai lá. Então bora, povo, fecha o olho. Soberano Deus, eterno Pai, nessa hora, Senhor Jesus, eu quero continuar te adorando e exaltando. Agradeço, Senhor, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais de Ti, de saber mais de Ti. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos aprender e entender da maneira correta. Continua abençoando, Senhor Jesus, cada aluno, cada professor. Continua trazendo inspiração e perseverança, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Só para fechar aqui, estava lembrando aqui, nesse culto que eu fui lá, o pastor tocava piano e cantou 2 músicas do Roberto Carlos. Eu achei interessante. Mas universal, né? Mas foi a primeira porta de entrada. Serviu para muita coisa na minha vida. Então, meus irmãos, até quarta-feira. Por hoje é só. Ok? Um forte abraço e fiquem na paz de Cristo. Bye, bye.